início de tudo, Israel vivia um dos períodos mais importantes da sua história. Davi, o grande guerreiro, já velho, estava prestes a passar seu trono, mas o fim do reinado de Davi não foi calmo. Era um tempo de conspiração, medo e disputas pelo poder. Entre seus filhos, um nome se destacava: Shalom, nascido da união entre o rei Davi e Batseba. Salomão veio ao mundo carregando uma marca, a cicatriz de um passado de pecado, tragédia e perdão. Seu nascimento não foi comum, menos foi o recomeço de uma linhagem que carregava tanto a promessa quanto o peso da responsabilidade. Enquanto muitos esperavam que Adonias, irmão mais velho, herdasse o trono, foi Salomão quem recebeu a promessa de Deus através do profeta Natã. Mas Adonias não aceitou isso facilmente. Ele se declarou rei por conta própria. Armando uma cerimônia de coroação sem o conhecimento de Davi, parecia o fim das esperanças para Salomão. Até que Batseba, sua mãe, entrou em Má. Ela lembrou ao velho Davi da promessa feita, que Salomão seria rei. Com a ajuda de Natã, o plano foi revelado. Davi, mesmo frágil, tomou uma decisão decisiva. Ordenou que seu filho Salomão fosse coroado imediatamente. Assim, Salomão foi ungido como rei em meio ao clamor do povo, montado na mula do rei Davi e conduzido ao som de trombetas. Era o início de um reinado que mudaria a história de Israel. Adonias, temendo por sua vida, se rendeu e pediu misericórdia a Menos e Salomão. Em um gesto de sabedoria precoce, poupou a vida do irmão, por enquanto, mas reinar sobre Israel não era tarefa fácil. Salomão era jovem e sabia que precisava de algo além da herança do trono. Ele precisava de sabedoria. E foi essa consciência que o levou a um dos episódios mais marcantes de sua história. A noite em que Deus apareceu em sonho e lhe fez uma pergunta que definiria seu destino. Peça o que quiseres, e eu te darei. Essa foi a voz de Deus falando diretamente ao coração de Salomão. Poder, riquezas, vitória sobre os inimigos. Ele poderia ter escolhido qualquer coisa, mas sua resposta surpreendeu até o céu. Dá, pois, ao teu você disse. Mandas outra parte da história. O ChatGPT disse: Salomão, o rei mais sábio da Bíblia, menos a história que você nunca ouviu assim. O nascimento de um destino. Salomão agora era rei. Jovem, inexperiente e com um trono herdado do maior rei de Israel, ele se via diante de um povo gigantesco e de um legado ainda maior. Em meio ao caos da transição, ele toma uma decisão que marcaria sua vida. Ele vai a Gibeão, um lugar sagrado, onde costumavam ser feitos os antigos sacrifícios. Ali, no silêncio da noite, Salomão oferece 1000 holocaustos a Deus. Era um gesto de humildade, de reverência, mas acima de tudo, era uma busca. Ele não queria apenas ser um rei, ele queria ser um bom rei. Naquela noite, enquanto dormia, Deus apareceu a Salomão em sonho. E aí vem uma das cenas mais icônicas de toda a Bíblia. Deus pergunta a Salomão: pede o que quiseres que eu te darei. Imagina só, qualquer coisa, riquezas, fama, vitórias, poder. Mas o que Salomão pede? Sabedoria. Ele responde: Senhor, dá-me um coração compreensivo para julgar o teu povo, para discernir entre o bem e o mal. Essa escolha surpreendeu o próprio Deus, que se agradou tanto do pedido que lhe deu muito mais do que ele pediu. Sabedoria. Sim, mas também riquezas, honra e uma paz que nenhum outro rei teria. E foi assim que Salomão se tornou conhecido como o homem mais sábio de toda a terra. Mas o que viria a seguir provaria essa sabedoria diante de todos os olhos de Israel. Não demorou para que Salomão enfrentasse seu primeiro grande teste. 2 dias depois da revelação, 2 mulheres entram no palácio com uma disputa inacreditável. Ambas haviam dado à luz recentemente, mas um dos bebês morrera durante a noite. Agora, as 2 alegavam ser a mãe do bebê vivo. Não havia testemunhas, não havia provas, era palavra contra palavra. A corte silencia, todos os olhos se voltam para o jovem rei. O que ele faria? Então Salomão se levanta do trono,
olha para as mulheres e diz algo que congela o sangue de todos ali. Tragam-me uma espada. A espada chega. Dividam o menino vivo em dois. Deem metade a uma, metade a outra. Naquele instante, o desespero toma conta da verdadeira mãe, que grita: não, deem o bebê a outra mulher, mas não o matem. A outra, fria, diz: nem meu nem teu, que o matem. E ali, com aquela reação, Salomão revela sua genialidade. Ele entrega o bebê à mulher que implorou pela vida da criança. Esta é a verdadeira mãe. O povo inteiro ficou em choque, não apenas pela decisão, mas pela forma como ele revelou o coração humano, usando apenas uma sentença. A fama da sabedoria de Salomão se espalhou como fogo em campo seco. Nações vizinhas começaram a ouvir rumores. Um rei jovem, sábio como nenhum outro, julgando com justiça, liderando com inteligência, mas a grandeza de Salomão estava apenas começando. Uma das maiores realizações do reinado de Salomão foi a construção do Templo de Jerusalém. Algo que seu pai, Davi, desejava muito fazer, mas Deus havia dito que caberia a Salomão essa missão. O templo não seria apenas um edifício, seria o lugar onde a presença de Deus habitaria. A casa do Altíssimo na terra. E Salomão tratou essa missão com todo o zelo possível. Ele mobilizou milhares de trabalhadores, arquitetos, artesãos e líderes. Trouxe os melhores materiais do mundo antigo: madeiras do Líbano, pedras lapidadas, ouro puro, tecidos finos. O projeto era grandioso e levou 7 anos para ser concluído. Cada centímetro do templo foi feito com reverência e atenção aos detalhes. Quando finalmente ficou pronto, o momento da inauguração foi um dos mais sagrados da história de Israel. Sacerdotes carregaram a Arca da Aliança para dentro do templo. Salomão fez uma oração belíssima, pedindo que Deus sempre escutasse as orações feitas naquele lugar. E naquele exato instante, uma nuvem desceu do céu. A glória de Deus encheu o templo, de forma tão poderosa que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar. Era como se o céu tivesse descido à terra. Israel entrou numa era de ouro. Paz com os vizinhos, abundância de alimento, comércio crescente, sabedoria fluindo como rios por todos os cantos. Salomão era mais do que um rei. Ele era símbolo de prosperidade, equilíbrio e sabedoria divina. Mas o coração humano é traiçoeiro. O mesmo rei que construiu o templo mais sagrado do mundo também caiu nas armadilhas do orgulho e da idolatria. Com o tempo, Salomão começou a se desviar do caminho que ele mesmo havia pedido a Deus para seguir. Ele casou-se com centenas de mulheres estrangeiras, muitas das quais adoravam outros deuses. E, por amor a elas, começou a permitir que esses cultos acontecessem em Israel. Não só permitiu, como chegou a construir altares para esses deuses. A sabedoria, que antes era seu maior trunfo, agora era usada para justificar suas escolhas erradas. A riqueza o cegou, a fama o isolou. O coração que antes pedia sabedoria, agora se afastava de Deus. Deus, então, envia um profeta para advertir Salomão. Mas era tarde. O juízo estava decretado. Deus não destruiria o reino nos dias de Salomão, por amor a Davi, seu pai. Mas após sua morte, o reino seria dividido. Israel seria rasgado em pedaços. Salomão passou os últimos anos de sua vida inquieto. Escreveu livros como Eclesiastes, onde demonstra arrependimento, dizendo que tudo é vaidade. Ele percebe que a fama, o poder, os prazeres não preenchiam o vazio deixado por um coração longe de Deus. E assim, o homem mais sábio que já viveu terminou seus dias solitário, cheio de riquezas, mas pobre de espírito.